Este casarão, que ainda resiste ao tempo, foi construído no início do século passado, pelo imigrante italiano Sarcinelli Antonio. Aqui, neste casarão, quando da inauguração da rodovia João Neiva Demétrio Ribeiro, foi oferecido um jantar à noite com 400 convidados, com o governador do estado e a comitiva dele, que vieram do trem de Vitória, né? Fizeram a inauguração da rodovia, depois visitaram as casas de Demétrio Ribeiro e, retornando para cá, foi oferecido um jantar com 400 convidados. Este casarão ainda pertence aos descendentes da família Rampinelli, que foi construído no início do século passado, ainda está resistindo ao tempo. Esta ponte foi remodelada, né? Porque a ponte verdadeira foi construída pela imigração italiana no século passado e hoje ela está reduzida a 1/3 do comprimento. Ela é sobre o rio São Carlos, que hoje já está seco. Devido à estiagem prolongada, a água foi diminuindo até que conseguiu secar. E aqui é sobre o sítio Rampinelli, imigrante italiano que chegou aqui no século passado. Aqui ao lado, quando chegou a imigração italiana, um dos imigrantes, que era o Rampinelli e Camilo, construiu uma casinha para a família, feita com varões, né, de madeira. E uma certa noite, uma senhora que era a mãe dele, né, muito idosa, desceu, né, para fazer suas necessidades. Embaixo havia uma onça esperando. E a onça pegou ela, né, saiu arrastando de morro acima, de mata virgem dentro. Quando ouviram os gritos, eles desceram para socorrê-la, mas não tiveram êxito, né? Devido à escuridão da mata, né, já estava muito distante, resolveram voltar, né? Pela manhã, prosseguiram as buscas, né, e acharam somente uns pedaços daquela senhora, né, que a onça pegou. Este sobrado foi construído em 1904. Pelo famoso imigrante italiano Baiocco Agostini, avô da nossa ex-vereadora Maria de Lourdes Baiocco Barcelos. Antes aqui havia uma outra casa de madeira e quem construiu foi o imigrante da família Bertel. Aqui a esposa dele concebeu o primeiro filho, né, e quando ele estava de parto, uma cobra uma certa noite picou ela na cama e teve morte instantânea. Ele desgostou, né, vendeu para a família Neves, que estava chegando aqui em Demétrio Ribeiro. Então aqui nasceu o avô do ex-governador do estado do Espírito Santo, João dos Santos Neves. Este sobrado, que hoje está em ruínas, foi construído no início do século passado pelo imigrante italiano Daminato. Posteriormente, ele vendeu para outro imigrante italiano, outro filho de imigrante, Francesco Cometti, pai de Olívio Cometti e pai também do nosso amigo advogado Apolônio Cometti. E, inclusive, pai da minha primeira mestra, Ida Cometti da Roça, que nasceu aqui. Ela e Lúcia Cometti também nasceu aqui. Olívio Cometti foi até expedicionário da Segunda Guerra Mundial. Essa igrejinha de Nossa Senhora do Caravaggio foi construída pela família Cometti, onde muitas vezes estivemos aqui para fazer orações, e quantas festas maravilhosas tivemos aqui. Esse casarão imponente
que ainda resiste ao tempo, foi construído pelo imigrante italiano Giacomin Luigi em 1929. E está também aí na sacada aquela grade metálica feita pelo artesão Faustino Antônio, um dos maiores ferreiros da região. Ainda está em perfeito estado de conservação, tanto a grade quanto o sobrado, todo original. Construído em alvenaria, cobertura de telha, e suas portas e janelas ainda são originais. Este sobrado foi construído em 1920 pelo imigrante italiano Faustino Antônio, que chegou aqui na região em 1891. Construiu uma casa ao lado e posteriormente fez este sobrado, que naquela época funcionava como um mini hospital. E sempre havia aqui dois médicos, Dr. Elísio Modenese e Dr. Bandeira, que tratava pela população toda dessa região. E aqui ao lado havia um outro casarão muito bonito, que foi inaugurada a fábrica de cerveja Super Ártica em 1908. E na década de 50 ele foi demolido. A fábrica de cerveja Super Ártica funcionou até 1929. Com o fechamento da importação, não tiveram mais condição de produzir a famosa cerveja Super Ártica. Aí parou a fábrica. Foi demolida na década de 50. Da famosa fábrica de cerveja Super Ártica, atualmente existe somente este resto de alicerce em pedras. Aqui também havia farmácia e drogaria popular. E ao lado havia um ateliê fotográfico, que era de um dos filhos de Faustino. Aqui também trabalhou como dentista Luiz Faustini, um amigo da família Baroni. Inclusive seu filho, que é o Paulo Itácio Faustini, hoje é médico Cachoeiro de Itapemirim, que nasceu em Demétrio Ribeiro. A família Faustini, proprietária deste casarão, residiu aqui até 1940 e posteriormente vendeu para o nosso amigo Vitório Guzzo, que veio com a família para cá, procedente de Saúna, para fabricar a cachaça Sonhadora. Este velho alambique fabricava cachaça Sonhadora, cujo proprietário era o famoso ferreiro Vitório Guzzo. Este casarão, que está praticamente em ruínas, prestes a cair, foi construído em 1919. O construtor foi meu pai e José da Roça, hoje já falecidos. Aqui funcionou máquina de beneficiar café, que era do meu avô, imigrante italiano, Guilherme Baroni. Funcionou máquina de tirar café e gerador de luz para fornecer luz em Demétrio Ribeiro, em 1920. Demétrio Ribeiro era um lugar tão evoluído que em 1920 já havia jornal, luz elétrica e telefone. Demétrio Ribeiro para João Neiva. Mas infelizmente Demétrio Ribeiro não pôde ir à frente porque não tinha como se expandir. Ele está incrustado entre as montanhas. E com a chegada da Estrada de Ferro Vitória Minas, em 1905, o pessoal de Demétrio Ribeiro, a maioria foi se deslocando para trabalhar na companhia Estrada de Ferro Vitória Minas. E Demétrio Ribeiro ficou paralisado, daquilo que está até hoje. É um lugar que tem muita história, muita cultura, um povo muito inteligente, né? Várias autoridades, né, nasceram aqui em Demétrio Ribeiro. Aqui onde está essa casa baixa hoje, havia um grande sobrado, que era do imigrante italiano, meu avô, Guilherme Baroni, construído em 1909. Na década de 50 ele foi demolido. Esta casa foi construída em 1912 pelo meu avô Guilherme Baroni. Ao lado havia outra maior, também foi destruída. Este sobrado, que está em pleno estado de conservação, foi construído em meu avô em 1926. Embaixo era comércio e em cima dormitório dos empregados. Este sobrado, que está em pleno estado de conservação,
foi construído em 1890 pelo famoso imigrante italiano Negro Orestes, um dos fundadores do Método Ribeiro, e quem mais fez o assentamento de imigrante italiano na região foi Negro Orestes. Aqui nesse casarão, em 1900, o bispo João Batista Neri ficou hospedado por 3 dias, fazendo crisma. Crismou naquela época 300 crianças, todas desta região. Este sobradinho que está aqui, também em perfeito estado de conservação, quem fez foi o primeiro padeiro aqui no Método Ribeiro, que chamava-se Giovanni Sigismondi. E ao lado, nos fundos, aquele sobrado antigo também, quem fez foi a família Carlesso. Também está em perfeito estado de conservação. Esta casa baixa foi construída em 1918 pela viúva Margherita de Lunardo. Aos fundos daquele sobrado foi construído no início do século passado. Ali nasceu o Rui, avô da primeira dama do estado do Espírito Santo, Maria Helena Rui, casada com José Inácio Ferreira. Aqui hoje existe somente o alicerce, que é de um grande casarão da família Soneghetti. Trabalhava aqui na atividade de comércio em geral, que foi demolido na década de 60. Este monumento é em homenagem aos saudosos imigrantes italianos que aqui fundaram, entre Serranias e Vergés, o núcleo colonial Demétrio Ribeiro, em 1888, cujos fundadores são Baiocco Giacomo, Baroni Guilherme, Cometti Francesco, Casali Giovanni, Crespi Luiz, Carlesso Bortoli, da Ros Luigi, Daminato Domenico, Faustini Antônio, Farina David, Giacomin Daniele, Guidolini Giovanni, Negri Oreste, Righetti Francesco, Secomandi Annibali, Sigismondi Giuseppe, Tessarolo Valentino, Soneghetti Antônio. Agora vou declamar o poema de minha autoria. De Gênova zarpou o imponente Clementino, entre ondas de lágrimas em pleno amanhecer. No porto a noiva via entre a neblina, seu idolatrado noivo desaparecer. Nono, entre a terra e a estrela fulgente existe uma eterna e majestosa moradia, onde o dia mais longo e triste tem o divino esplendor da alvorada. Homenagem de doutora Francisco Apolônio Cometti, Elino Armando Baroni, escritor e poeta acadêmico, nascido nesta terra. Esta jaqueira centenária resiste ao tempo. Ela acompanha Demétrio Ribeiro desde o início da imigração italiana. Este correto foi construído na década de 20 pela comunidade de Demétrio Ribeiro, onde se fazia grandes leilões nas festas principais de Demétrio Ribeiro. Por exemplo, 8 de maio e 3 de junho, festa de Santo Antônio. Este casarão, que hoje funciona a fábrica de arco de violinos, pertence à família Casara, lá do Rio Grande do Sul, foi construído em 1926 pelo imigrante italiano da Ros Pietro, comerciante e comprador de café. Este sobrado pertence à família Secomandi, cujo proprietário era Aníbal Secomandi, que morava no lugar chamado São Carlos. Depois veio, na época de 1910, veio morar aqui em Demétrio Ribeiro. Grande comerciante também da época. Este casarão de pedra foi construído em 1915 pelo imigrante italiano Turíbio Farina. Era delegado e sapateiro, casado com a professora Teresita Borrini Farina. Ele estudou aqui por mais de 20 anos, com 2 cursos, né? Italiano e português, das 11, das 10, das 7 horas da manhã.
Das 7 horas da manhã às 11 era o curso de português. Das 12 às 5, curso de italiano. Inclusive meu pai estudou aqui nessa escola. Mas, em consequência da suspensão da verba italiana que vinha para o Brasil, foi suspensa em 1913, então a escola italiana acabou. Ficou somente a portuguesa. Esta casa com 3 portas aqui, no passado, era um grande comércio do senhor Modesto Farina. Comerciante, comprador de café, trabalhou por muito tempo aqui em Demétrio Ribeiro. Esta casa pertence a Apolônio Cometti, nascido em Demétrio Ribeiro, na localidade 13 de junho. Esta casa está erguida em cima do alicerce de uma casa que funcionou a escola por muito tempo. Inclusive eu estudei aqui, cuja mestra era Ida Cometti da Roça, tia de Apolônio. Esta casa foi construída pelo imigrante italiano Faustino Antônio na década de 20. Posteriormente, seu filho dentista, Luiz Faustino, morou aqui e trabalhou por muitos anos. Ele era casado com a professora Olga Menegas Faustini, que lecionava aqui ao lado. Esta casa também foi construída no início do século passado, pela família do imigrante italiano, Pietro Bispo. Esta casa que hoje está remodelada, aqui havia um comércio em 1910, pertencia à família Reale. Bem ao alto daquele monte, onde hoje está um cafezal e um coqueiral, havia uma belíssima igrejinha de São Francisco de Assis. Infelizmente, através do tempo, ela foi destruída. Esta escadaria foi construída pela comunidade de Demétrio Ribeiro em 1953, cujos construtores eram Michele Guzzo e João Jacomini e demais pedreiros. Este magnífico templo sagrado, cujo terreno foi doado em 1821 pelo governo municipal daquela época, cuja construção teve início logo em seguida pelos imigrantes italianos, e a torre posteriormente foi construída pelo saudoso construtor Emílio Lombardi, na década de 40. Aqui nesta igreja eu fui batizado, posteriormente eu fui crismado. E fiz também aqui a minha primeira Eucaristia, onde convivi aqui nesta comunidade até 1967. Posteriormente mudei para Ibiraçu, onde passei para trabalhar e estudar. Esta casa canônica foi construída em 1900 pela imigração italiana, cujos imigrantes que desbravaram esta região, que aqui chegaram em 1890, 91, trabalharam muito para constituir suas famílias, e aqui deixaram seu sangue e suas vidas. Este cemitério pertence à comunidade de Demétrio Ribeiro, cujo terreno foi doado em 1891 para a construção do devido cemitério. 90% dos imigrantes italianos estão sepultados aqui, e quase 100% dos descendentes também são sepultados aqui. Esta sepultura é de Teresita Borrini Farina, que nasceu em 24 de 8 de 1870 e faleceu em 13 de 2 de 1962. Lecionou em Demétrio Ribeiro com 2 cursos, italiano e português. Foi uma das maiores mestras da época. A saudosa e inesquecível Teresita, que Deus deu um bom lugar a ela. Este mausoléu é da família Sarcinelli, cujo patriarca era o imigrante Sarcinelli Nobile Giuseppe, um dos fundadores também de Demétrio Ribeiro, que muito trabalhou aqui, ele e seus filhos. Este é o túmulo de Guilherme Baroni e Maria Suzano Baroni, que são meus avós paternos. Guilherme Baroni, imigrante italiano, que veio para o Brasil em 1892, veio para Ibiraçu, depois mudou para Demétrio Ribeiro, aqui se estabeleceu. Foi prefeito, Ibiraçu em 1901, depois mudou para Demétrio Ribeiro, aqui foi um grande comerciante, muito influente na região, foi vice-cônsul da Itália, e faleceu em 1939. Pai
de Lívio Mauro Baroni, que é meu pai. Com muita honra, né, digo, né, sou feliz por ter sido filho de Lívio Mauro Baroni e neto de Guilherme Baroni e Maria Suzano Baroni. Este humilde poeta que agora fala, nasceu próximo daquelas montanhas, aquela belíssima paisagem montanhosa, né, que pertence a Demétrio Ribeiro. Esta casa, que ainda resiste ao tempo, foi construída em 1936 pelo construtor Hércules Gave, que morava em Demétrio Ribeiro. Meu pai mandou construir em 1936 para o casamento dele. Meu pai casou em 1937 com Maria Trevisani. Aqui ele constituiu sua família e teve aqui minha mãe 5 filhos, eu, né, e mais 4 irmãos. Graças a Deus estamos todos aí, apenas faleceu meu pai. E minha mãe hoje está com 102 anos. E eu morei aqui durante 21 anos. Depois mudei para Ibiraçu para trabalhar e estudar. Estou lá até hoje. Esta casa está construída ao lado do rio Crotário. O Crotário nasce no Morro do Descanso, aqui pertinho, a 1 quilômetro de distância. Desce, passa aqui, né, corta Demétrio Ribeiro e vai fazer a confluência com o rio Perequiaçu em Joneira. E Crotário, esse nome é em homenagem ao rei Clotário II, rei de todos os francos. Antiga Numídia, onde hoje é a França. Misterioso bloco de pedra incrustado entre 3 pedras. Até hoje, ninguém descobriu como este bloco de pedra veio parar aqui. Embaixo a gruta que eu, quando criança, brincava aqui e dormia com gatinho e cachorrinho, dia de chuva. Aqui nessa belíssima casa, é a residência e consultório do famoso médico Henrique Delcaro, filho de Esperandio Delcaro. Ele era médico, depois foi deputado estadual, né, e vice-deputado federal. Trabalhou aqui muita gente e salvou milhares de vidas, né? Deus que deu um bom lugar. Importante caldeira importada da Inglaterra, que funcionava a máquina de beneficiar café da família Delcaro, Esperandio Delcaro e filhos. Grande comerciante de cavalinho. Pai do Dr. Henrique Delcaro, médico, e pai do senador Silvério Delcaro, que inclusive foi prefeito de Ibiraçu. Foi senador e em 1964, na Revolução, ele era presidente do Senado e conseguiu governar o Brasil por 24 horas. Esse belíssimo casarão que hoje está restaurado, aqui era um grande comércio da família Delcaro. Quantas vezes, quando eu era menino, eu saí de Demétrio Ribeiro e vim aqui fazer compras para a minha família. Aqui era a residência de João Delcaro, grande comerciante aqui ao lado, que era irmão de Silvério Delcaro e Dr. Henrique Delcaro. João era pai de Ademir, que foi também comerciante, juntamente com essas 2 senhoras aqui ao lado, que estão hoje inaugurando a fábrica de queijo. Este imponente casarão, em perfeito estado de conservação, ainda pertence à família Gripa. Aqui nasceu uma amiga minha, Glória Gripa. Está totalmente restaurado, né? Em perfeito estado de conservação. A família está de parabéns.